Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Ser, fluir em mim. Amém. Que coisa boa olhar para vocês, minha gente. Cida, o Carlos, faz tempo, hein? Que coisa boa. Queremos que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra que eu quero falar para vocês hoje. No mês de julho, a igreja tem uma devoção especial pelo sangue de Cristo. Tanto é que existia antigamente uma missa celebrada no dia 1º de julho para honrar o sangue de Cristo. Depois do Concílio Vaticano II, ela foi tirada, mas que pode ser celebrada, claro, no mês de julho ou o ano todo, porque o ano todo nós celebramos a grandeza do sangue de Cristo, não é verdade? Então, com vocês eu quero assim, no dia de hoje, nessa noite, entender um pouquinho mais do sangue de Cristo e sairmos daqui um pouquinho mais unidos a Ele. Eu quero pegar com vocês, eu peço que o Espírito Santo me ajude a ser simples. Eu quero pegar a carta de São Paulo aos Romanos. Vamos pegar Coríntios primeiro, só um versículo em Coríntios. Capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Não ia falar sobre esse daí não, mas vamos pegar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Palavra do Senhor. Agora peguem comigo, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Poderia começar no versículo 12, mas vamos começar no versículo 15. Versículo 15b. Pois, se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, observe que São Paulo sempre vai falar assim, ele começa a falar de Adão, que por causa de Adão, pecou, todos pecaram. E você pode reparar, conforme eu vou lendo, que ele vai falar assim, se Adão aconteceu isso com Adão, muito mais aconteceu com Cristo. Ele quer mostrar a superioridade de Cristo. Então diz assim, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça foi obtida por um só homem, Jesus Cristo. E esse benefício foi concedido copiosamente a todos. Quer dizer, a graça que Cristo recebeu, nós também recebemos. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação.
Quer dizer, Jesus nos justifica. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça, receberam todos os homens a justificação que dá a vida. Parece complicado, né? Assim, como pela desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, que é Jesus Cristo, todos se tornarão justos. Versículo 20b. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Palavra do Senhor. Quero falar do sangue de Cristo e leio só de Adão. Começo. Vamos ver se eu trouxe. Dizendo isso aqui. Papa Bento XVI, maior teólogo da atualidade, comparado a São Tomás de Aquino. Ele diz: nunca deveríamos tratar do pecado de Adão e da humanidade, separando-os do contexto salvífico, isto é, sem os incluir no horizonte da justificação de Cristo. Então, tem tanto papel aqui. Então, minha gente, comecei falando que a igreja tem uma devoção especial no mês de julho pelo sangue de Cristo. Eu nem sei se esses dias pregaram sobre o sangue de Cristo, mas ainda estamos no mês de julho e a igreja nos dá essa graça. Só que para eu entender todo esse sangue de Cristo derramado, eu tenho que, ou o contrário, para eu entender o pecado de Adão, eu tenho que olhar toda a graça do Cristo derramado por nós. Deus nos colocou no paraíso. Deixa eu citar um pouco as pessoas que eu amo tanto ler. Bento XVI falou assim: sabe a primeira coisa que Deus pensou quando fez o paraíso? Olha, primeira coisa que Deus pensou quando criou o mundo foi encontrar um amor que respondesse ao amor dele. E a segunda coisa que ele pensou foi criar um mundo material para colocar esse amor, que são as suas criaturas, que somos nós. E nós responderíamos livremente para Deus. Então, minha gente, nós não somos deuses. Nós fomos criados. Nós somos terra, minha gente. Terra boa, porque o bom Criador nos fez. E o lugar do Éden, o jardim que Deus preparou para nós, diz Bento XVI, não era uma floresta selvagem, não. Era um lugar onde Ele nos protegia, onde nós éramos sustentados, alimentados. Mas nesse paraíso, minha gente, tinha também uma outra. Tinha mais alguém? Cláudio, que bom te ver. O capeta estava lá. Satanás estava lá. Conta a revelação que um outro pecado anterior a esse de Adão e Eva, que eu vou contar agora, que a palavra nos diz, aconteceu com os anjos que foram criados bons e disseram um não irrevogável a Deus. Satanás e seus anjos foram criados bons,
mas numa soberba, num orgulho, se sentindo como Deus, disse um não irrevogável a Deus. Foi aí, até podia falar de São Miguel hoje, né? Foi aí que entrou Miguel gritando. Satanás gritou, não servirei a Deus. E Miguel gritou, quem tão poderoso como Deus? Quem como Deus? E o demônio sabia que para atingir Deus, o coração de Deus, se eu puder falar assim, ele precisava fazer com que Adão traísse Deus, também desse um não a Deus. E aí a serpente começou a falar para Eva, Gênesis capítulo 3. Porque Deus tinha falado para ele, vocês podem comer de todas as frutas, só não comam da árvore do meio do jardim. O demônio chegou, a serpente chegou para Eva e falou assim, é verdade, é por isso que os exorcistas dizem que eles não podem deixar o endemoniado começar a puxar a conversa com eles, que eles se perdem inteirinho. Astúcia do demônio. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem dos frutos das árvores? Não, falou Eva, não. Nós podemos comer dos frutos das árvores, só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, porque senão nós morreremos. Deus tinha falado, se comeres morrereis. Satanás falou assim, a serpente falou, de maneira nenhuma. Bento XVI diz que nessa hora, o demônio começou a colocar dúvida. Então o pecado é essa dúvida com relação a Deus. De jeito nenhum vocês vão morrer, muito pelo contrário, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Naquela hora, a serpente pôs dúvida com relação a Deus, com relação à amizade de Deus. E por trás dessa autossuficiência tem uma mentira. O demônio quis falar para eles que eles podiam tudo. Eles iam poder se virar sozinhos. A vontade deles seria sobre tudo e sobre todos. Seriam como Deus, como deuses, eles dizem. Mas a partir do momento que Eva disse, aceitou, naquele momento parece que a comitiva do capeta veio. E assim que ele age conosco ainda hoje, colocando dúvida no nosso coração com respeito a Deus. Colocando autossuficiência, achando que nós podemos com nossas próprias forças. O mundo pensa isso. Infelizmente, uma grande parte da ciência, se não a maioria, pensa assim. Que não precisamos. E quando nós tentamos nos virar sozinhos, sem Deus, sem o apoio de Deus, nessa hora, o demônio nos rouba, minha gente, e nos escraviza. Bento XVI diz que quando Eva aceitou, ofereceu para Adão, naquela hora a serpente, vê se não é verdade, vê se eu estou mentindo. Os mandamentos da lei de Deus, quantos dizem que são muito pesados? Naquela hora, diz Bento XVI, que a serpente colocou no coração de Eva, que aquela unidade com Deus, aquele elo de amor, era um peso, e que a liberdade dela seria privada, e que ela não poderia aproveitar das coisas mais lindas e preciosas, que ela seria privada. Bento XVI diz que naquela hora, a serpente mostrou para Eva que o amor a Deus, aquela amizade com Deus era um peso e precisava ser arrancado. Vocês sabem que há uns anos atrás, eu até falei isso aqui para vocês, aliás o Raniero Cantalamessa pregou numa sexta-feira santa. Há uns anos atrás, saiu na Inglaterra um ônibus que desfilava com a grande frase, provavelmente Deus não existe, aproveite a vida.
Olha a mensagem subliminar por trás. Quer dizer que se Deus existir, eu não posso aproveitar a vida. Não tem liberdade. Tudo é castrante. Foi isso que a serpente quis falar para Eva. Que tudo era difícil. Que a amizade com Deus é um peso. E colocou essa dúvida no nosso coração, minha gente. Ao ponto de nós falarmos assim: será? Será que Deus me escuta mesmo? As meninas que estão esperando, eu falo tanto das meninas porque eu sofro com elas. Rapazes, já falei isso um monte de vezes. Tem rapazes que me procuram, pelo amor de Deus, me ajuda a achar uma mulher de Deus. E diz que tem mulher querendo o homem de Deus, cadê? Eu digo para vocês, acreditem no plano de Deus. Eu digo para o João na minha casa, eu digo para minhas filhas, eu digo para minha descendência: acredite no plano e na amizade de Deus. Nunca, nunca fracassou, diz a palavra, quem confiou em Deus, quem acreditou nos planos do Senhor. Deus, Adão e Eva, diz que foi expulso do paraíso. A tradição vê esse expulso do paraíso como se eles tivessem perdido uma santidade original, que é fazer parte do dom da vida de Deus, em parte. E eles, quando Deus apareceu, quando Deus viu, Deus sabe tudo. Salmo 138 fala que quando eu sento, quando eu levanto, quando eu durmo, se eu quiser me esconder nas trevas, a treva é pouca para Ele, Ele me acha. De repente, Eva pegou, desobedeceu, ofereceu para Adão. Aí Deus começou a passear na brisa da tarde. Não viu Adão. Adão. Foi essa palavra que Deus me martelou a semana inteira. Adão. Onde estás, Adão? Deus procurava Adão. Adão tinha se escondido num arbusto, viu que estava pelado, mas pelado estava a alma dele. Começou a fazer um avental com folhas da figueira. Se escondeu num arbusto. Você acha que Deus precisava falar onde é que você está? Deus não sabe tudo. Adão, onde estás, Adão? Deus procurava Adão. Deus procurava a criatura. Apesar de saber do pecado e do rompimento, é isso que Deus tem feito desde sempre, minha gente. Ele tem nos procurado. Ele tem gritado o que ele gritou para Adão: onde você está, Adão? Ele tem procurado a você e a mim, a nossa família, a nossa casa. Onde estás, Adão? O que fizeste? Eu tive medo. Eu escutei seus passos, eu tive medo. Porque eu estou nu. Como é que você sabe, Adão, que você está nu? Você comeu daquele fruto? E você pensa, onde vai o amor de Deus? Aquelas folhas, aquele aventalzinho de folha de figo. Não dava, Vitor. Deus fez para ele roupas de peles de animais. Sabe? Eu nunca li isso. Mas tenho na minha alma que aquela roupa que Deus fez da pele de um animal prefigurava a pele de Jesus Cristo, que seria colocada sobre nós, tingida de sangue. Deus procurava Adão e Eva, deu a eles roupas e deu a nós também roupas de salvação. Aí já dá para começar a entender todo o plano do sangue de Cristo, não dá? Deixa eu acelerar. Dá para entender todo o plano do sangue de Cristo. Assim como um exercício errado da liberdade, entrou o pecado, a morte, o sofrimento começaram a aparecer, a fazer parte, a entrar na nossa história. Assim como por uma liberdade que Deus deu, eles desobedeceram de maneira igual. A salvação teria que vir de uma maneira livre. Deus continuava nos procurando. E sabia que por si só nós não podemos nada. Uma mulher, livremente,
falou assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Livremente, livremente. E o verbo de Deus se fez carne, minha gente. Livremente ele veio para morrer, veio para entregar o sangue dele por mim. O verbo de Deus, que é a palavra de Deus, se fez carne. Sabe, eu penso, também eu penso que é Deus que falou isso no meu coração. Que quando Jesus nasceu, eu penso que através do choro de Jesus, Deus falou. Deus que gritava: onde você está, Adão? Onde você está, Adão? Eu penso que naquela hora, o Pai falou através do choro de Jesus: eu te encontrei, Adão. Eu te encontrei. Deus inaugurou a fala dele, diz um santo, no nosso meio, através do choro. Eu penso que Deus chorou quando Jesus veio livremente. Veio e se entregou. Veio por amor. Veio porque ama. Veio procurar os filhos de Adão. O primeiro Adão, diz o catecismo da Igreja Católica, número 399, se não me engano. Falando São Paulo, fala isso também. O primeiro Adão, ele veio como um ser humano e foi dado a vida para ele. O segundo Adão, que é Jesus, veio espiritual e deu a vida. É esse Cordeiro de Deus que deu a vida. É esse Jesus que derramou o sangue dele. Eu sei que você pode perguntar: mas se Deus sabe tudo, por que deixou o homem pecar? Se Deus sabia tudo, por que deixou? Mas daí, São Tomás de Aquino diz: pode ter certeza que depois do pecado, o homem foi destinado a um grau superior do que ele era antes do pecado. Porque Deus faz através do mal um bem maior. Santo Inácio de Antioquia, não tenho certeza, mas um grande santo, disse: não dá, é indizível. A graça inefável de Deus deu a nós muito mais do que o demônio nos roubou por inveja. Ao ponto de São Paulo falar isso, minha gente: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não dá para eu falar do sangue de Cristo, do sangue derramado, sem falar da libertação, sem falar da morte do maldito, sem falar da nossa liberdade, da vida nova em Cristo que nós temos. Nós temos direito à vida nova, minha gente, pelo poder do sangue. Não tem outro caminho. Claro, é a prova de amor de Deus. Quando era ainda pecador, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mas não tem outro meio de falar do sangue de Cristo se não falar de cura e libertação. É tão poderoso. A gente vê nos atendimentos o que é clamar o sangue de Cristo diante do que está aprisionado pelo demônio. O poder do sangue de Cristo destrói rixas, destrói divisão na família. O poder do sangue de Cristo desfaz o medo, desfaz a incerteza, desfaz a incredulidade. O poder do sangue de Cristo, o sangue quente do Cordeiro, desfaz a mornidão da nossa alma. O poder do sangue de Cristo quebra
toda ação maldita do demônio na minha vida. Sangue de amor. Sangue que levou o Marte, Santo Inácio, a dizer: eu quero o pão de Deus, que é o corpo de Cristo. Eu quero o sangue. Eu quero a bebida, que é o sangue, que é o amor incorruptível. É esse sangue que nós temos em nossas mãos. E eu trouxe para ler para você, porque é muito pesado para falar. A Marisa falou. Padre Duarte, Padre Lara, conhecem? Quem conhece ele? Foi discípulo de Gabriele Amorte, exorcista oficial do Vaticano. Trabalhou com Gabriele, se não me engano, uns 10 anos. Tem ido pregar retiros na Canção Nova. Vou ler para vocês o que ele falou. Famílias inteiras atacadas, vítimas do mal, do malefício. E ele diz: os casos mais típicos, de acordo com o padre exorcista, de acordo com o padre Lara, são invejas no trabalho. Olha que coisa mais ridícula. Problema com os vizinhos. Olha que coisa mais idiota. E problemas familiares. Muitas vezes os malefícios são determinados para certos aspectos. Às vezes as pessoas estão atacadas no geral. Tudo corre mal. Saúde, financeiro, casamento. Às vezes o marido não pode nem ver a mulher na frente e vice-versa. É verdade. Não se sabe explicar. Quando chega perto não consegue ficar. Às vezes é no trabalho. Quando entra sente dor de cabeça, mal-estar. Diante disso, a reação de muitos é de fraqueza e desânimo. Mas nós não podemos reagir com desânimo. Nós temos que clamar, diz ele. Nessas situações, aqui ó. O sangue de Jesus. Para que venha exatamente na raiz do problema. Ele diz assim: aí, palavras dele, o demônio salta. Minha gente, o Papa Pio XII falava muito da letargia espiritual dos cristãos. E ele falava que nós parecíamos cadáveres ambulantes diante do ataque do inimigo. Ele dizia isso, e ele disse assim: o sangue de Cristo, que brota das suas chagas, que foi derramado pela humanidade, dá vida ao homem que está morto. Como nós vamos abrir mão desse sangue derramado? O padre Lara diz assim: quando eu termino o exorcismo, no fim de tudo, eu invoco o sangue de Jesus, que é a oração poderosa no Espírito. E eu encerro, para nós rezarmos hoje. Já estou falando, já faz uma meia hora. Com o Papa João 23, que ele disse assim: esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os santos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. O sangue é o preço do universo. Com ele Cristo redime a igreja. Tal pensamento deve refrear as nossas paixões. Até quando ficaremos apegados ao mundo presente? Até quando ficaremos inertes a esse sangue derramado? Ele veio para me libertar das mãos do inimigo. E às vezes nós achamos que quando eu falo do inimigo é só trabalho de macumba e assim por diante. Não. Às vezes o inimigo está dentro de nós. Temos medo de não dar certo.
Temos inveja, ciúmes. Temos dúvida se o que Deus tem para mim é o melhor. Mulheres machucadas na infância, na adolescência, porque não apresentaram para Deus. E hoje, com 40, 50 anos, apresentando a dor do bebê. Homens incapazes de seguir adiante. Famílias destruídas. O demônio tem roubado a alegria das famílias. Família que é para ser palco de grandes vitórias, tem sido palco de batalhas sangrentas, minha gente. Quantos de nós aqui não sabe mais como é a pele do rosto da mãe ou do pai? Quantos de nós aqui, atormentados e deixando passar a graça em nossas vidas? Eu sinto no meu peito que o que Deus... Pode ser meu, mas eu penso que não. Que é para nós essa noite é que nós decidamos que o sangue dele vale a minha vida. Que eu ainda posso ser feliz. Que eu ainda não comecei. E que o seu demônio quer colocar na minha vida obstáculos. Muito mais do que esses obstáculos. A graça santificante que Cristo já me recebeu, me mereceu. Eu tenho à minha disposição. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa. Todos que nela habitam, fala o nome, pode falar. Eu não falo João, a Paula, a Patrícia, o Bruno, o Fábio, o Lucas, o Rafael, o Pedro e todas as pessoas que convivem comigo, Senhor. As pessoas que o Senhor, a nossa casa enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Acabou? Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Vamos ler de novo. E na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Mais uma vez. E na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nessa noite e no dia de amanhã. E as pessoas, as empresas e instituições
com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar com o vosso preciosíssimo sangue. Lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém, amém, amém. Ele já fugiu, pode ser? Ele já fugiu em nome de Jesus. Canta! Ele já fugiu em nome de Jesus. Ele já fugiu em nome de Jesus. Ele já Será que dá pra cantar assim? Hoje livre sou no sangue de Jesus. Hoje livre sou Canta! em nome de Jesus. Hoje livre sou no nome de Jesus. Sangue! Hoje livre sou no sangue de Jesus. Hoje livre sou. Ó, e para encerrar, eu prometo. Há muitos anos atrás, num sítio, um grupo de jovens, um rapaz com muito medo de falar de Deus. Ele chegou no final, diante de tudo que ele apresentou, e falou assim: chega, basta, acabou. Eu acho que nós poderíamos encerrar assim. Diante de todas as amarras que nós temos, diante das dificuldades, pelo poder do sangue de Cristo, nós vamos dizer: chega, basta e acabou. Combinado? Eu conto até 3 e você fala. Decoraram? Rosângela, chega, basta e acabou. Tá bom assim? É no poder do sangue de Jesus, pelas suas 5 chagas, pelo sangue derramado e por intercessão de Nossa Senhora Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, nós dizemos: chega, basta, acabou. Chega, basta, acabou. Chega, basta, acabou. E amém, minha gente. Amém. Hoje Amém. livre